Graça e paz, irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Essa é uma palavra muito bonita do Senhor para a sua vida. Uma palavra que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O versículo diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, Ele nos ama e Ele nos criou para o seu propósito. Criou para glorificarmos o seu santo nome. Então, nós fomos criados para Deus. E quando essa palavra ela vem até nós, nós podemos imaginá-la de diversas formas. Mas nesse momento eu gostaria que você se atentasse para a questão de que Deus o ama e que você precisa de Deus na sua vida. Muitas das vezes nós queremos que Deus nos guie, que Deus nos responda, que Deus nos oriente, que Ele nos conduza e fale aquilo que a gente precisa ouvir. Mas existem momentos na nossa vida em que a gente tem que ter nossos confrontos pessoais e íntimos com Deus. Precisamos renunciar, precisamos nos aquietar e entender que Deus ele tem um plano que é só dele e Ele tem a vontade dele. E de alguma forma ele vai operar tanto querer, tanto efetuar, como diz na palavra do Senhor. Então ele nos orienta e nos impulsiona. E quando ele começa a colocar essa palavra no nosso coração, começa a nos orientar e colocar essa mensagem no nosso coração, ele vem com a sua palavra e diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Então é uma coisa que ao homem é inimaginável. Então o homem nunca ouviu, o homem nunca pensou, jamais poderia entender aquilo que o Senhor está preparando para aqueles que o amam. Ele fala que mente nenhuma imaginou. Nós sabemos que a mente humana ela é incrível. Nós estamos mediante a uma sociedade com descobertas hoje que às vezes a gente fica de boca aberta em relação à ciência, pessoas que antes tinha transtornos, hoje não tem mais por causa de um medicamento que foi criado específico para aquele probleminha que ela tinha, ou pessoas que por um procedimento cirúrgico mínimo, um chipzinho dentro do cérebro daquela pessoa faz com que ela não tenha mais convulsões, faz com que ela não tenha mais desmaios, problemas mentais causados por uma síndrome ou uma patologia e que é simplesmente resolvida com uma coisa que a ciência inventou e uma pessoa foi capaz de estudar e de entender. Então a mente humana ela é incrível. Ela consegue fazer coisas que estão além do imaginário em uma época. Então, anos atrás, se as pessoas vissem o que tem hoje, elas jamais poderiam acreditar. Nós temos hoje um alcance universal. Nós temos a internet, nós temos diversas tecnologias, seja ela na área da saúde, seja ela na área da tecnologia espacial, por causa de um elemento que é enviado para o espaço, o satélite, ele produz um sinal para o universo, para o mundo inteiro na face da Terra. Então a gente tem a comunicação por causa desses elementos, por causa de pessoas que estudaram, projetaram, pensaram, teve os investimentos econômicos e tudo aconteceu. Então a mente humana ela passa por mutações. Hoje o ser humano está além do que ele já foi. Porém o homem continua carecendo do amor de Deus, ele continua carecendo da misericórdia de Deus. E ele continua dependendo do Senhor, porque o Senhor, Ele é que nos criou. Então toda essa mente humana, ela não é capaz de alcançar a Deus. Ela jamais vai ser capaz de alcançar a vontade de Deus para a gente mesmo. Então eu não posso dizer qual é a vontade de Deus para mim, eu tenho que buscar em Deus qual é a vontade dele. E a vontade de Deus está na sua palavra, está naquilo que ele nos orienta, nas experiências que a gente vive com ele, nos relacionamentos. Se você não tiver um relacionamento com Deus, você não sabe qual é a vontade dele para a sua vida. Então, muitas pessoas acham que elas podem mecanizar ou que elas podem simplesmente colocar Deus num livro. Elas podem fazer uma receita, elas podem fazer um segmento e falar, Deus vai fazer isso dessa forma assim, assim. E nós sabemos que não é assim.
a palavra de Deus, ela se renova, você lê ela hoje, daqui uma semana você lê de novo e ela se renova sobre a sua vida. Então esse versículo pode ser até muito conhecido para muitas pessoas, mas eu gostaria que você se atentasse para algo incrível que Deus deseja fazer nas nossas vidas. E principalmente porque Deus, ele deseja fazer algo para o louvor da sua glória. Ele deseja fazer coisas na nossa vida que vai honrar o nome dele. Então tudo que você precisa está no Senhor. Busca o Senhor, ame a sua obra, ame as coisas do Senhor. Ouça a sua voz, para que você possa conhecer, como diz lá em Jeremias 33:3, anunciar-te-ei e te direi coisas grandes e ocultas que você não sabe, mas você precisa o quê? Buscar ao Senhor. Então, se você buscar ao Senhor, ele vai te anunciar. E como o versículo está dizendo, nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente nunca imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, se você ama ao Senhor, você vai ter algo do Senhor para a sua vida. Se você vai ter o seu, eu vou ter o meu, e assim sucessivamente. Cada pessoa tem a sua particularidade. E Deus vai fazer a obra conforme a sua vida. Então, vamos orar. E essa é a palavra do Senhor. Que os planos do Senhor possam se cumprir e que você jamais duvide daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida, porque ela é inimaginável. A obra do Senhor, ela é maravilhosa. Se Deus, ele te disse que vai fazer algo, pode crer que vai ser muito mais além do que você imagina. E vai ser num tempo muito além do que você espera. Vamos orar. Deus amado, Deus eterno, Deus, nós te louvamos, ó Deus, nós te engrandecemos. E obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada porque o Senhor tem se renovado diante dos nossos olhos através da sua palavra. Uma palavra que foi escrita e inspirada através de tantas pessoas. Milhares de pessoas foram inspiradas para escrever as Escrituras. E mesmo assim, toda ela se completa, toda ela se harmoniza. Ela é perfeita em toda ela. Agradecemos ao Senhor por ter acesso. Agradecemos ao Senhor porque ela fala os nossos corações e as nossas vidas. E, ó Deus, que muitos povos possam ter essa oportunidade. Povos que muitas das vezes não têm o direito de ter uma Bíblia, porque é proibido em seu local. Ó Deus, tenha misericórdia dessas nações. Que a palavra do Senhor, de certa forma, os alcance. Que o mover do Espírito Santo do Senhor os alcance. Como nós precisamos, Senhor, da Tua palavra, como nós precisamos e carecemos de ouvir a Sua voz. Obrigada, Deus. E apresenta a nós, Deus, apresenta a cada um que está ouvindo os planos que o Senhor tem planejado para aqueles que o amam, para aqueles que te amam. Em nome de Jesus.